Debater o assunto na ocasião foi do vereador Sidney Jardim e contou com a participação de representantes das operadoras TIM, Vivo, Claro e Oi. Entretanto, o evento realizado em maio do ano passado não contou com quem mais tem interesse, que é a população, que mais reclama do serviço de telefonia. O representante da operadora TIM, Kleber Rodrigues, disse durante a audiência pública que o sinal de celular está fraco em Campo Mourão porque uma lei municipal de 2004 é muito restritiva e dificulta a instalação de torres. Na ocasião, o representante da TIM afirmou que os pontos onde hoje é possível instalar torres não são os pontos que a população precisa. Após quase um ano da audiência pública, os problemas permanecem e as reclamações, principalmente da operadora TIM, que detém 80% do mercado, continuam. Após a realização da audiência pública realizada no dia 3 de maio, o vereador Sidney Jardim disse que iria levantar essa questão e se fosse a lei municipal que estivesse prejudicando a instalação de torres das companhias telefônicas, ele buscaria uma solução, se possível, aí, com uma emenda junto com os vereadores. Mas parece que a audiência pública não surtiu resultados mesmo. Tanto que o deputado estadual Márcio Nunes se reuniu com representantes da operadora TIM para cobrar investimentos na melhoria do sinal de celular e internet em Campo Mourão. Na verdade é uma reivindicação muito grande de Campo Mourão, porque infelizmente o sinal de celular, principalmente da empresa da TIM, tem deixado muito a desejar, né? E no momento que nós estamos vivendo hoje, globalizado, quer dizer, tem informação globalizada, do mundo globalizado, tem informação instantânea, nós não podemos estar permitindo que isso aconteça, né? Então, tem vários locais no meu escritório, mesmo em Campo Mourão, que é na Rua Brasil, entre o Grupo Marechal Rondon e a Prefeitura, quer dizer, numa área bastante central da cidade. Dentro do meu escritório eu não consigo falar no celular, quer dizer, então eu tenho que sair do meu escritório para poder atender as minhas ligações de celular. E estou dando esse meu exemplo, né, porque quando eu estou recebendo uma ligação, ou preciso fazer uma ligação, geralmente eu estou atendendo os munícipes de Campo Mourão, ou de toda a região, que estão nos procurando a cada momento para discutir assuntos de várias esferas, né? Desde uma internação no hospital, de alguém que está com alguma dificuldade, até assuntos de grandes obras para a região de Campo Mourão e investimentos. Então é uma pena que nós estejamos hoje nessa situação, com esse sinal tão frágil, tão ruim, de outras empresas também, mas especificamente da empresa TIM. Então nós estamos aí gestionando e cobrando para que se façam investimentos e melhorias para que a nossa população possa ser melhor atendida, inclusive porque nós estamos pagando por esse serviço. Ninguém está fazendo um favor para nós. Quer dizer, nós temos uma linha da TIM e por isso, e por esse serviço que nós estamos pagando, nós temos que receber um serviço de qualidade, que é o que não tem acontecido. Quer dizer, tenho certeza que você tem notado a mesma dificuldade, tenho certeza que outras pessoas de Campo Mourão têm enfrentado essa dificuldade, e assim por diante, porque se fosse num local distante, ermo, quer dizer, difícil de acesso, mas não, no centro de Campo Mourão, você não consegue falar. Então isso não pode acontecer. Então a gente, como representante do povo, não poderia fazer diferente de fazer essa cobrança, e agora esperamos obter resultados, né? Porque apenas fazer cobrança não é necessário, porque nós também nesse mundo globalizado que nós estamos hoje, e nesse mundo que ninguém mais acredita em político, e nada adianta você apenas levantar os problemas. Nós temos que cobrar para que ocorram as soluções, porque a população hoje espera de um homem público que obtenha resultados. E eu espero que em curto espaço de tempo, que essa empresa possa corrigir esses defeitos que assim estão acontecendo, porque se não assim acontecer, nós vamos ter que fazer outras manifestações em outras esferas para que a nossa população possa ser bem atendida. Então não é, na verdade, o deputado Márcio Nunes, né? Eu estou levando um pleito de toda Campo Mourão que tem sentido muita dificuldade para poder falar com esse canal de comunicação.
Durante o encontro com o deputado estadual Márcio Nunes, o Relações Públicas da operadora TIM, Patrick Azevedo, apresentou ao parlamentar moronense a elaboração de um plano de investimentos para melhorar esse serviço de telefonia em Campo Mourão. De acordo com o plano, no primeiro trimestre de 2018 está previsto reforço no sinal 3G e 4G no Parque Industrial e do sinal 4G no Parque Industrial 2. E uma nova torre com tecnologia 3G no centro de Campo Mourão. E isso deverá ser concluído após liberações da Prefeitura. O deputado Márcio Nunes espera que a operadora TIM solucione um problema urgente e caracterizou como descaso a operadora TIM continuar oferecendo um péssimo serviço a Campo Mourão. Não, sem dúvida nenhuma, né? Além de um descaso, é a falta de consideração com os usuários, né? Estão pagando pelo serviço e não estão recebendo. É uma das recordistas nas reclamações no PROCON de Campo Mourão, não tenho dúvida nenhuma disso. E se você fizer uma pesquisa de opinião pública e ver quais são os principais problemas enfrentados na cidade de Campo Mourão, esse problema hoje aparece em pesquisa de opinião pública como um grande problema e tem que ser resolvido e resolvido com muita celeridade. Então nós, como representando o povo, nós estamos fazendo a nossa parte. E se a empresa não nos atender rapidamente, nós vamos tomar outras providências para que ela possa nos atender. Sim, Sauer, o fato é que já está indo para pelo menos 8 meses que aconteceu a audiência, quase 8 meses, né? 7 meses aí, e até agora. Bom dia. Bom dia. Olha, na audiência pública ficou definido que a Câmara ia apresentar uma lei para revogar a lei em vigor que a TIM reclamou, né? Que a lei em Campo Mourão que complica a instalação de novas torres. A Câmara ainda não apresentou esse projeto, mas é que a Câmara, a TIM ficou de mandar projetos sobre a instalação dessas torres, aí a Câmara revogaria a lei em vigor. Não aconteceu nada até agora. Se esse é o projeto que está previsto, que ele apresentou aqui para o deputado Márcio Nunes, então não está tão difícil, hein? Embora está dizendo que deve ser concluído após liberações da Prefeitura. Então deve ser da própria lei municipal, né? Vamos aguardar aí, então. Ainda na edição de hoje do Jornal 100, nós estaremos destacando que o morador do Conjunto Fortunato Perdoncini cobra melhorias no terminal urbano. O homem é preso após discutir com a esposa e atear fogo na casa. Polícia Rodoviária apreende quase 13 quilos de haxixe durante a abordagem a um veículo na rodovia PR-180. Ministério Público abre inscrições para teste seletivo para a contratação de estagiários no Fórum de Goiôerê. Campo Mourão Basquete perde em casa e termina a primeira fase do NBB com 2 vitórias e 12 derrotas. E a CMF anuncia a contratação de goleiro para a disputa da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Cid Sauer, seu destaque. Ou destaques. Conselho de Saúde terá eleição amanhã com chapa única. Prefeito e ex-prefeito, adversários na última eleição, são denunciados na mesma ação do Ministério Público aqui da região. E nós vamos falar também de um prefeito aqui da região que revogou o decreto que limitava gastos da prefeitura. E na edição do jornal desta quarta-feira, uma entrevista com o vereador professor Cícero. 7h27. Este é o Jornal 100, Musical FM. Redação e apresentação, França Neri e Luiz Donizete. Comentários, Cid Sauer. Jornal 100, tudo o que você precisa saber para começar seu dia bem informado. Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro de 2018, o dia amanheceu e com tempo instável, uma forte neblina aqui em Campo Mourão. No entanto, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Estão previstos 10 milímetros de chuva. Os termômetros registraram nesta madrugada a mínima de 20 e a máxima deve atingir a 27 graus. Para amanhã está previsto sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Estão previstos 25 milímetros. A temperatura amanhã deve oscilar entre a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Você que está nesse momento sintonizando aí a 100.9 também pode acompanhar o Jornal 100 através da página do Facebook da Rádio Musical. Estamos ao vivo aqui hoje contando com os trabalhos do Giovanni, né?
E quem estiver precisando de emprego, a Agência do Trabalhador continua com vagas abertas para ajudante de motorista, marceneiro, pizzaiolo, mecânico de caminhão com experiência em câmbio diferencial, 2 vagas para corretor de imóveis e 5 para vendedor pracista. Além destas vagas, a Agência do Trabalhador está ofertando para hoje 2 vagas para zeladora e 1 para auxiliar administrativo. Interessados, procurar a Agência do Trabalhador na Avenida Irmãos Pereira, 1451. Morador do Conjunto Fortunato Perdoncini reivindica melhorias no terminal urbano. Bastante revoltado, Francisco Martins da Silva falou com a reportagem da Rádio Musical e disse que em dias de chuva os usuários se molham enquanto aguardam o ônibus e faltam bancos para as pessoas se sentarem. Uma reclamação que eu tenho aqui em Campo Mourão, pelo terminal, na hora de subir a passagem, todo mundo sobe, mas não olha pelo pobre, não olha para a mulher gestante, não olha para as crianças, o banco não tem condições, é só pôr um zinco, que custa um zinco do lado do Santa Cruz ali e colocar, gente. Chove dentro, não tem banco para sentar dia de chuva, a mulher gestante, se ela tiver para dar uma luz ali, ela dá em pé porque não tem lugar para sentar, molha idoso, molha idosa, molha todo mundo ali dentro, isso é uma vergonha. Os vereadores falar, eles falam, mas eles não fazem. 52 anos de Campo Mourão, esse terminal é uma pouca vergonha para nós. O ônibus que vai lá para nós também é uma pouca vergonha. Ponto de ônibus descoberto. Gente, vamos olhar para a população. Por favor, na hora de votar, que vocês ganham dinheiro nosso. O imposto levantou, tudo levantou, e nós sempre descendo para baixo, tem de falar e cumprir. Aí, Cid Sauer. Seu Francisco aí. O Sr. Francisco estava bravo porque esses dias de chuva, né? Segundo ele, chove dentro do terminal. O curioso é que esse terminal foi revitalizado alguns anos atrás, porque o anterior, que era bem menor, mais baixo o teto, também chovia, né? Parece que não resolveu esse problema, pelo que ele está falando aí. Então vai ter que colocar, fechar de vidro as laterais ali, quem sabe não molha ali mais, né? Cid Sauer, Conselho de Saúde terá eleição nesta quinta-feira com chapa única. Francinelli, apenas uma chapa vai disputar a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde de Campo Mourão. O prazo para inscrições já foi encerrado e o pleito vai ser amanhã, quinta-feira. A candidata a presidente é Ellen Marçal Ribeiro. O ex-secretário da Saúde, Márcio Alencar, faz parte da chapa. Ele concorre como diretor de avaliação de propostas e projetos. A atual presidente do Conselho, Aleneu de Assis, não faz parte dessa chapa inscrita. Então a chapa completa, França, vou ler aqui rapidinho. Presidente a Ellen Marçal Ribeiro, vice-presidente Sérgio Henrique dos Santos, primeiro secretário Edron Belino Alves, segundo secretário Ana Maria de Oliveira Braga, diretor de Orçamento e Finanças Anivalda Roy, diretor de Avaliação e Propostas e Projetos o Márcio Alencar, diretor de Assuntos Comunitários o José Orlando Ribeiro Martins e o diretor de Divulgação e Eventos a Angelina Soares Barbosa. Bom, a Lenilda, eu não sei o que diz o estatuto, né, do Conselho, mas a Lenilda acho que já tinha sido reeleita, né? Não sei se poderia ser candidata novamente, né? O fato é que vai mudar aí a chapa, portanto. 7h32. Após o intervalo, você confere aqui. Polícia Rodoviária apreende quase 13 quilos de haxixe durante a abordagem a um veículo na rodovia PR-180. Campo Mourão Basquete perde em casa e termina a primeira fase no NBB com 2 vitórias e 12 derrotas. E a CMF anuncia a contratação de goleiro para a disputa da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Cid Sauer, seu destaque. Prefeito e ex-prefeito da região são denunciados pelo Ministério Público. 7h33. 100.9. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento New Ótica, Paraná Diesel. Enxergar bem é essencial. A New Ótica traz para você a promoção Volta às Aulas. Armações infantis a partir de R$90. Novos modelos e cores em condições imbatíveis. Lentes digitais e a mais completa linha de armações para todas as idades. Aproveite! Você ainda pode parcelar no cartão sem juros. New Ótica. Promoção Volta às Aulas. New Ótica. Especialista em óculos. Campo Mourão.
Invista na região mais nobre de Campo Mourão. Loteamento residencial Parque do Lago. Infraestrutura 100% completa e já pronto para construir. Pequena entrada e o saldo financiado direto com a construtora, sem burocracia. Localizado atrás do Bosque do Parque do Lago. Residencial Parque do Lago. Plantão de vendas todos os dias no local. Mais informações pelo 998 16 38 50. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, essa manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Mercedes-Benz é na Paraná Diesel Campo Mourão, 3518-3266. Na cidade, somos todos pedestres. O desempenho da sua produção agrícola depende também das condições do seu maquinário. E é por isso que a Piques Manutenção de Máquinas oferece montagem e assistência técnica especializada em pulverizadores da Jacto. Profissionais capacitados cuidando de tudo para você. Agende uma visita 3810-1880 ou 999-586721. Piques Manutenção de Máquinas. Assistência autorizada Jacto para Campo Mourão e região. Rodovia Barão 305, saída para Maringá. Olha, não é fácil não. O Bom Dia aqui é pertinho de casa. O atendimento é muito bom. E o preço é melhor ainda, só. Um bom dia de verdade começa com alegria e economia. Começa no Supermercado Bom Dia de Campo Mourão. As melhores ofertas para o seu dia a dia com muito mais qualidade. Carnes, bebidas, frutas, verduras, legumes e produtos de higiene e limpeza. Supermercados Bom Dia. Sempre mais barato. Bom dia, Supermercados Bom Dia. Supermercados Bom Dia, mais próximo de você. Por um mundo melhor, a Rede Farmais tem uma sugestão a fazer. Que tal valorizar o lado mais da vida? Sorria mais, solte-se mais, faça mais amigos, dê mais atenção, ame mais. Rede Farmais. Fazemos mais para você viver melhor. Farmais Central e Farmais Catedral, Campo Mourão. A rádio feita pra você. Musical FM. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento New Ótica, Paraná Diesel. O melhor conteúdo está aqui. Jornal 100. 7h37, 7h37, você pode acompanhar aí o Jornal 100 através da página do Facebook da Rádio Musical FM. Contando aqui com a participação de muitas pessoas, né? Visualizando e mandando alguns recados aqui para nós. Obrigado aí pela audiência, né, dos internautas e a você também que está ouvindo a Rádio Musical FM nesse momento, acompanhando a edição do Jornal 100. Polícia Rodoviária apreende quase 13 quilos de haxixe durante a abordagem a um veículo na rodovia PR-180. A abordagem ao veículo Renault Logan, com placas de São Paulo, ocorreu ontem por volta das 14h30 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, entre Goerê e Quarto Centenário. A droga, pesando 12 quilos e 800 gramas de haxixe, estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo. O condutor, identificado como sendo Rony Zang Machiner, disse que pegou o carro em Toledo e iria entregá-lo em São Paulo e ia receber a quantia de R$1.000. Ele foi preso e conduzido para a cadeia de Goiuerê. Aliás, Goiuerê que a gente está chamando de pequena Diadema dos alguns anos atrás, que Diadema era considerada a cidade mais violenta do Brasil, né? Em Goerê, presos cavam um túnel, mas tentativa de fuga é frustrada pela polícia. Um buraco com cerca de 1 metro de profundidade e 70 centímetros de diâmetro teria começado a ser escavado na noite de segunda-feira. O plano de fuga foi descoberto após a equipe da carceragem desconfiar da atitude de alguns presos e chamou a polícia militar, que realizou vistoria em uma das celas e encontrou o buraco que estava sendo escavado. Segundo informações,
depois, o buraco tinha direção ao pátio da delegacia, de onde os presos pretendiam fugir. Cid Sauer, será que a justiça vai conseguir interditar a cadeia de Goerê antes dela desmoronar? Porque aqui lá parece um queijo suíço. Pois é, Francinella, a gente até comentou ontem aqui que existe um pedido, né, de uma juíza substituta de Goerê, um pedido para a Secretaria de Segurança Pública para transferir todos os presos e interditar a cadeia de Goerê, que foi feita para 32 presos e tem cerca de 100. Eu acho pouco provável que um pedido assim, gentilmente feito, seja atendido, até porque todas as cadeias estão superlotadas, não tem ponto de levar, né? Acho que a justiça vai ter que ser mais incisiva aí nessa questão. E se os presos continuar furando buraco para tentar fugir ali, daqui a pouco eles vão ter uma cadeia desmoronando em cima deles ali. Pois é, um problema. Continuando naquela região ali, em Quarto Centenário, família feita refém e bandidos avisam que queriam somente a caminhonete porque se tratava de uma encomenda. O roubo aconteceu na madrugada de ontem e foi praticado por 3 homens que renderam as 3 pessoas que estavam na casa. Utilizando um veículo Fiat Siena da família, as vítimas foram levadas como reféns até a represa do Parque de Exposições de Goerê, onde permaneceram até às 5 horas da manhã de ontem. Os ladrões diziam que era para a família, para as pessoas da família, se manterem calmos, né? Pois queriam apenas a caminhoneta Hilux, que era uma encomenda e seria levada para o Paraguai. Um guarda noturno de Quarto Centenário estranhou a caminhonete trafegando pelas ruas da cidade durante a madrugada e avisou a polícia, que foi até a casa da família e não encontrou ninguém. Várias rondas foram realizadas, mas acabou não prendendo ninguém. Tomou conhecimento mesmo de que era um assalto quando a família foi liberada na manhã de ontem pelos assaltantes que fugiram com o outro carro da família. Já em Campina da Lagoa, um pai usou o filho de 8 anos para furtar celular em um pesqueiro da cidade. O crime foi descoberto pela polícia com auxílio das câmeras de segurança do local, que mostra o pai mandando o filho pegar o aparelho celular. De acordo com o delegado Fernando Garbellini, o homem responderá pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, poderá pegar aí até 12 anos de reclusão. E aqui em Campo Mourão, um homem foi preso após discutir com a esposa e atear fogo na casa. O caso foi registrado na tarde de ontem lá na rua Periquito, no Jardim Acuapar, e o corpo de bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Após atear fogo, o homem fugiu do local, mas acabou sendo localizado pela Polícia Militar e conduzido para a 16ª Subdivisão Policial. Ministério Público abre inscrições para teste seletivo para a contratação de 2 estagiários no Fórum de Goerê. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 26, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas na sede do Ministério Público em Goerê. As provas serão realizadas no dia 7 de fevereiro e podem se inscrever acadêmicos de direitos a partir do 3º ou 5º semestre. Os 2 estagiários aprovados vão ser contratados para trabalhar na 1ª e 2ª Promotoria da Justiça. O candidato aprovado no teste receberá bolsa auxílio mensal no valor de R$ 980, além de vale transporte de R$ 170. Mais informações pelo telefone 44-3522-2070. Campo Mourão Basquete é derrotado em casa novamente e termina a primeira fase com apenas 2 vitórias em 14 jogos realizados. O jogo foi ontem no ginásio Benim Carollo e terminou com a vitória da equipe do Joinville pelo placar de 75-72. Técnico Emerson de Souza falou à reportagem da Rádio Musical do comportamento da equipe que buscou a vitória do início ao fim. Com certeza, a gente sempre jogamos aí pela vitória, né? E foi como eu disse no começo do campeonato, essa equipe ela vai ser montada durante a competição, né? Não estamos satisfeitos com os resultados, só que o progresso da equipe tem que ser constante, tem que melhorar. Detectamos aí, né, no meio da competição a necessidade aí de trazer 2 jogadores mais leves, né, como o Emiliano, que estreou hoje. O Biro não está em condições ainda físicas de jogar e com certeza eles vão contribuir muito, né, com a sequência da competição
para que a gente tenha uma equipe mais física e ao mesmo tempo com mais velocidade. Aliás, Emiliano deu outra consistência na armação das jogadas, né? Sim, com certeza, um jogador experiente, né, um jogador aí com qualidade para armar o jogo. É um armador diferente do Greg, né? O Greg é mais explosivo, né? Que busca mais a cesta. O Emiliano, apesar de pontuar bem, né? Tem uma boa, até pela idade também, né? 5 anos mais velho que o Greg, né? Mais experiente, consegue distribuir mais esse jogo. Mas eu acho que agora é continuar trabalhando. Temos 2 grandes jogos aí na sequência da competição em casa, né? E vamos trabalhar a equipe para que a gente possa, né, ganhar de Franca e ganhar de Bauru aqui em casa. A gente ainda vê alguns erros fundamentais, como por exemplo erros pontuais na questão da marcação, defesa e do próprio momento do chute, né? Com certeza, né? Isso aí, o basquete, você não faz uma equipe da noite pro dia, né? A gente está lutando aí, não só comissão técnica, jogadores, mas principalmente a diretoria aí, né, para que a gente possa melhorar o nosso projeto e que nas próximas competições a gente tenha mais tempo para organizar. Só que nós temos ainda um turno pela frente, né? Temos um turno pela frente e nós vamos buscar com tudo essa vaga aí pro playoff. Cid Sauer. Como Emerson acabou de falar, tem um turno pela frente. São mais 14 jogos, né, França? E os 2 próximos é 2 pauleiras, né? Sábado agora com o Franca. O Franca que vem com a novidade agora, vem com o Leandrinho, que era do NBA, jogava lá nos Estados Unidos. E na segunda-feira o Bauru, que é simplesmente o atual campeão. Agora, evidentemente que já foram 14 jogos, né? Então a gente já tinha uma expectativa de que esse time já tivesse entrosado. Mas ontem, erros de fundamento que foram observados por nós, que somos leigos, né? Eu até cheguei pro Emerson e falei assim, fundamentos necessários de uma equipe de basquete, que é a defesa, que é um dos principais fundamentos, e a defesa falhando demais, errando, perdendo rebote. Só no primeiro tempo conseguiu 8 rebotes de defesa só, e enquanto que a equipe de Santa Catarina lá conseguiu 14 rebotes de defesa. Então, e além dos chutes, né, os chamados arremessos, né, a gente chama de chute também no basquete, mas é arremesso, né, tanto de 2, de 3 pontos, ou embaixo do garrafão, perdendo o cesto ali, né, Cid? França, o Camarão perdeu o jogo de ontem por 3 pontos, né? 75-72. São 4 quartos a partida. Nos 3 primeiros quartos, quando começava esses quartos, o Camarão parece que começava meio que distraído, meio desconcentrado, e o Joinville abriu uma diferença. Então o jogo inteiro o Camarão passou correndo atrás do placar. Aí fica complicado, né? Muito complicado. Olha, depois de renovar o contrato com o goleiro Niquinha, ídolo da torcida moroense, a CMF anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Joe, com passagens pela ABB São Paulo e São José, também do estado paulista, onde ficou 4 temporadas e mais recentemente ali no Ioca de Guaratinguetá, São Paulo, por 2 temporadas. O goleiro Joe é mais um a chegar para reforçar a meta da CMF no Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Cid Sauer, prefeito e ex-prefeita, adversários na última eleição, são denunciados em ação do Ministério Público. Mas é de Campo Mourão? Não, é da nossa região. A ex-prefeita Elza Rodrigues e o atual prefeito José Carlos Gomes, de Nova Cantu, foram denunciados pelo Ministério Público. Os 2 foram adversários na última eleição, mas agora estão juntos, estão unidos nessa ação aí por improbidade administrativa. A promotoria deu um jeito de juntar os adversários. Segundo o Ministério Público, quando a Elza era prefeita, ela autorizou que um morador lá de Nova Cantu pegasse mercadorias e dinheiro em um mercado da cidade, assinando notas fiscais em nome do Conselho Tutelar. O objetivo era, isso serviria como pagamento para esse morador, que era um ex-conselheiro e não tinha sido reeleito no Conselho Tutelar, para ele ajudar nos trabalhos do Conselho Tutelar, já que, segundo informações, que os conselheiros eleitos eram inexperientes. Então, para ajudar, a prefeitura não tinha como pagar legalmente, deu um jeitinho. Ele retirava mercadorias e cerca de R$300 em dinheiro e assinava notas, França, como se estivesse pegando materiais de limpeza que seriam usados no Conselho Tutelar de Nova Cantu. Esse mercado, essa mercearia onde eram feitas as compras, pertencia ao José Carlos Gomes, que hoje é o atual prefeito da cidade, na época não era. Por isso que ele está denunciado. O morador, ex-conselheiro que pegava as mercadorias, é o José Alceu de Lima,
que ele também foi denunciado na ação do Ministério Público. É uma ação por improbidade administrativa. Se houver condenação, França, o Ministério Público pede na ação que eles façam o ressarcimento dos prejuízos, paguem multas, e aí, no caso, quem tem cargo público pode perder esse cargo público, no caso, o atual prefeito José Carlos Conte. Mas isso até chegar aí demora bastante. Conforme informações da Central de Serviços Funerários, não houve falecimentos nas últimas horas em Campo Mourão. 7h49. Jornal 100. Você mais perto da notícia. Cid Sauer, o que você vai trazer? Você acompanha no Jornal 100. Cid Sauer, o que você vai trazer para o próximo bloco? O prefeito da região revoga o decreto que limitava gastos da prefeitura. E ainda uma entrevista com o vereador Professor Cícero. Você fica sabendo primeiro aqui, Jornal 100. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento New Ótica, Paraná Diesel. New Ótica. Enxergar bem é essencial. A New Ótica traz para você a promoção Volta às Aulas. Armações infantis a partir de R$90. Novos modelos e cores em condições imbatíveis. Lentes digitais e a mais completa linha de armações para todas as idades. Aproveite! Você ainda pode parcelar no cartão sem juros. New Ótica. Promoção Volta às Aulas. New Ótica. Especialista em óculos. Campo Mourão. New Ótica. Invista na região mais nobre de Campo Mourão. Loteamento residencial Parque do Lago. Infraestrutura 100% completa e já pronto para construir. Pequena entrada e o saldo financiado direto com a construtora, sem burocracia. Localizado atrás do Bosque do Parque do Lago. Residencial Parque do Lago. Plantão de vendas todos os dias no local. Mais informações pelo 998 16 38 50. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, essa manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Mercedes-Benz é na Paraná Diesel Campo Mourão. 3518-3266. Na cidade, somos todos pedestres. O que era bom ficou ainda melhor. Chegaram os novos planos da internet da Ligue. Agora você pode navegar muito mais rápido e aproveitar tudo que a nossa fibra ótica tem a oferecer. Com velocidades que vão de 25 a 250 mega, a Ligue tem um plano de internet e telefone feito para você que quiser assistir séries, jogos online, ouvir suas músicas favoritas e baixar vídeos na velocidade da luz. Ligue 3810-0000 ou venha até a nossa loja na Avenida Capitão de Bandeira 2001 e tenha o melhor da internet na sua casa ou empresa. Ligue, a nossa fibra vem de você. Bom, todo mundo devia saber que com segurança não se brinca, não é mesmo? É por isso que o Ovidio dá a dica. Não saia por aí sem antes fazer a revisão do seu veículo no Ovidio Pneus Auto Center. Somos representantes dos pneus Dunlop para Campo Mourão e região. É mais qualidade e durabilidade para você rodar com segurança. Aí é só curtir a viagem. Ovidio Pneus Auto Center. Somos representantes dos pneus Dunlop para Campo Mourão e região. Na Tancredo Neves, fone 3523-5454. Essa só a Nordeste faz para você. Viaje com todo conforto em ônibus leito, pagando o preço de convencional. De Campo Mourão para Limeira, Rio Claro, Americana e Campinas. Em Santa Catarina, Joinville, Balneário Camboriú e Florianópolis. Aproveite, compre suas passagens e pague em até 10 vezes sem juros. Acesse nosso site www.expressonordeste.com.br ou ligue 3525-1414 e boa viagem. Nordeste, viver é viajar. Musical FM. Musical FM. Você está ouvindo Jornal 100. Oferecimento New Ótica, Paraná Diesel. Virou notícia. O Jornal 100 informa antes. Sicredi oferece indicadores econômicos.
Dólar comercial fechou ontem com alta de 0,5%, cotado a R$ 3,22 para a compra e para a venda. O dólar paralelo fechou com valorização de 0,9%, cotado a R$ 3,16 para a compra e R$ 3,36 para a venda. Cotação do mercado agrícola: soja cotada a R$ 62,00 a saca, trigo saca 60 quilos cotada a R$ 35,00, milho comum R$ 23,00 e boi gordo R$ 140,00 a arroba. Você ouviu Indicadores Econômicos. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Atenção, servidor público. O Sicredi tem uma oportunidade incrível para você realizar seu sonho. O crédito consignado. Para você comprar ou trocar de carro, construir ou reformar, viajar com a família. São muitas vantagens. O valor é descontado em folha e as taxas são muito facilitadas. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo até uma agência do Sicredi, informe-se e peça o seu. Não deixe seus planos para depois. Conte com o crédito consignado do Sicredi. Você quer informação? Aqui tem Jornal 100. Ô, Cid Saura, antes de você falar aí do prefeito da região que revoga um decreto, eu queria só saber o seguinte, lembrando aquela música do Adoniran Barbosa, né, do saudoso Adoniran Barbosa, do Ernesto lá, tem mais algum recado na porta aí, de algum órgão público? Nós falamos ontem do recado na porta na agência do Ministério do Trabalho, né, que só tem uma servidora, ela entrou de férias, daí fecha, só fica o recado na porta, mas tem mais recado na porta, Francinelli, na Biblioteca Municipal de Camorão. Está lá fixado na porta que os servidores estão em férias coletiva, iniciadas no último dia 3, e o atendimento só volta no dia 2 de fevereiro. Portanto, quem quiser emprestar livro ou ler algum periódico lá na biblioteca, só em fevereiro. Diferente da música do Adoniran Barbosa, o samba do Ernesto, a Fundação Cultural deixou o recado na porta com essa informação. Só que tem usuário que está saindo dali com uma baita de uma raiva. Prefeito da região revoga aí decreto que limitava gastos da prefeitura. Sabe que acabou a crise, Francisco? Eu acho que acabou, viu? Olha, o prefeito de Iretama, Wilson Brataque, revogou na íntegra o decreto que previa uma série de medidas de contenção de despesas. Esse decreto tinha sido assinado em setembro e ele previa que uma validade até abril. Mas o prefeito não esperou abril chegar, já revogou. A medida era bem drástica, viu, Francinelli? Ele proibia a nomeação de cargos de comissão, cortava gratificações e horas extras. O decreto revogado também determinava a redução de 40% dos contratos em vigor e de 40% nas compras que ainda seriam feitas, fossem licitadas lá no município de Iretama. Ainda mandava reduzir em 30% as despesas com água, luz, telefone, combustíveis, entre outros. Acabou tudo isso aí. Acabou. Acho que o prefeito decretou o fim da crise na Iretama. Jornal Sem Entrevista nesta quarta-feira, vereador professor Cícero, eleito pelo Partido dos Trabalhadores e em seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores. Professor Cícero vai falar aqui sobre esse primeiro ano como vereador, né? E há 7 dias do julgamento em Porto Alegre, o vereador professor Cícero também vai falar sobre a mobilização de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vereador professor Cícero, bom dia. Bom dia França, Cid, bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos assistem pela internet, pelo Facebook. É um prazer novamente voltar aqui ao nosso espaço de comunicação. Muito obrigado pelo convite. Professor, o senhor ouviu a entrevista aí com o Márcio Nunes, essa questão da reclamação de novo aí, né, da operadora. Eu já não tenho o que reclamar, porque eu já troquei a minha operadora, né? Graças a Deus não estou tendo problema não. Mas a Câmara, por enquanto, não tem nenhuma solução? Não. Tem que aguardar? Foi encaminhado nenhum tipo de avaliação acerca dessa situação de construções e de elaborações de projetos acerca das antenas de telecomunicações ligadas à telefonia celular. E também não foi indicado pelas empresas quais seriam esses problemas, né? Porque tendo em vista que nós estamos aí no século XXI e nós sabemos que
condições tecnológicas elas avançaram, principalmente a condição via satélites e tudo mais. Então precisaria uma outra avaliação acerca de estudos sobre esse modelo de transmissão de ondas, né, de comunicações via celular, para realmente saber se é a condição de impedimento de instalações de torres, porque nós sabemos que a lei limita construções perto de hospitais, escolas, creches, esse tipo de espaços que atendem o público e atendem uma grande quantidade de pessoas. Então é importante saber, mas a justificativa ainda não tem um laudo técnico acerca disso, né? Então na Câmara não tramita nenhum projeto que possa revogar a lei que já existe. Professor, nesse início dessa nossa entrevista aqui, traça um parâmetro entre ser professor e vereador. Em poucas palavras, evidentemente. São duas condições bem diferentes, né? O representante público, legislador, que está ali, ele é um fiscalizador do executivo, né? Um fiscalizador de toda a estrutura que atende os serviços públicos. Então ele está lá para fiscalizar e saber se realmente as leis em vigor elas estão acontecendo, estão sendo executadas. E ser professor é atuar em sala de aula com conhecimento, tentar fazer com que o aprendizado ele se aprofunde e que os nossos estudantes possam assim superar os mestres. E qual a sua avaliação nesse primeiro ano de seu mandato? Uma avaliação positiva, tivemos um trabalho intenso junto à Câmara de Vereadores, com uma representação muito efetiva. Um exemplo, França, foram os nossos requerimentos, que ainda está e ainda é um mote de grande debate. Por exemplo, nosso primeiro requerimento, que foi o pedido de que a Prefeitura encaminhasse a lista dos maiores devedores de impostos do município. Faz tempo que foi mandado esse requerimento? Logo quando assumi o mandato em 2017, não chegou ainda. E também nós tivemos aqui um morador reclamando das condições do ponto de ônibus, da estrutura de transporte público. Nosso requerimento, nosso outro requerimento, segundo requerimento, foi o pedido de licitação do transporte público, para que realmente nós tenhamos aí uma licitação que obrigue, que tenha nas suas bases o melhor serviço público de atendimento, circulação, transporte e instalações de espaço que possa abrigar aí o nosso morador de Campo Mourão e moradoras a receber um serviço público de transporte com qualidade. O senhor é oposição à atual administração, mas em alguns momentos o senhor chegou até a votar favorável em alguns projetos do Executivo. Sim, é bom explicar, né? A oposição é uma oposição política, né? Uma oposição aos projetos, aquilo que chega à Câmara de Vereadores, que realmente se efetivem em melhorias e serviços públicos para Campo Mourão. Então nós temos uma condição de oposição política, partidária, porque também nós disputamos um pleito com uma chapa, né? Com uma estrutura que apoiava a outra candidata e se elegeu o nosso adversário. Mas acabou a eleição, nós estamos aqui para atuarmos juntos, né? Atuarmos respeitando as condições enquanto legislador e também entendendo as condições do Executivo. Então os projetos que vieram à Câmara, aqueles que realmente favoráveis e que nós, nos estudos internos, nós entendemos que eram positivos, nós votamos a favor. E como o senhor avalia o primeiro ano do prefeito Tauílio Tezelli? Olha, a administração pública do Tauílio realmente teve uma dificuldade enquanto receber e entender como é que estava a prefeitura, porém tivemos alguns encalços, né? Superaram algumas dificuldades, tiveram lá os seus projetos de cortes de recursos e de reestruturação da máquina pública. Muitas críticas também foram feitas por mim, por conta de projetos que não foram tocados, um dos projetos de leis que não foram encaminhados e realizados, como o FEPAC, né? Que deixou de atender 10 projetos, no mínimo, na área da cultura. Então, tiveram problemas que nós fomos colocando e expondo para a população. Por outro lado, outras situações foram superadas. Então, eu diria que
de nota de 0 a 100, Cid, eu diria que foi 65. Então tá, nota boa, prefeito? Uma nota boa, a nota azul. Na escola é um azul. Não reprova? Não reprova. O senhor é muito ligado aos servidores municipais. O servidor está entendendo essa dificuldade, esse discurso do prefeito? Porque parece que o servidor está meio chateado com o prefeito. Os servidores, nós temos uma dificuldade porque o que acontece? A estrutura pública, ela precisa de um atendimento maior. E os serviços públicos são realizados diretamente pelos servidores. Então, os servidores tiveram aí uma outra estrutura de trabalho, de alicerçamentos de cargos, né? Também de entender que, logo no início, a prefeitura veio com um discurso de culpabilizar os próprios servidores por as condições econômicas do município, e que a gente sabe que não é real, né? Hoje nós sabemos que, para prestar um bom serviço, o município precisa de servidores, além de qualificados, bem remunerados, dentro das condições de serviços e de trabalho positivos, que ele possa então aí atender a população. Então, no início, Cid, realmente a prefeitura acabou assumindo um discurso que foi totalmente desfavorável, principalmente um discurso. Depois também as mudanças internas em cada secretaria, que foi complicado de se lidar com o entendimento da prefeitura, que ainda vinha com o entendimento de que o servidor era culpado por algumas situações que realmente nós sabemos que não são. Um dos primeiros requerimentos do senhor, se não o primeiro, pedia à prefeitura a lista dos maiores devedores do município. A prefeitura mandou uma resposta pedindo mais tempo. Chegou essa resposta agora com a lista? Não chegou, né? Então nós estamos ainda esperando. Será que vai passar os 4 anos aí sem a lista? Ou o senhor não vai aceitar isso? Nós vamos cobrar novamente. O senhor votou contra o projeto de lei do Executivo que altera o Código Tributário. O prefeito e o secretário, que disse que muita gente aí vai ficar surpreso quando os carnês do IPTU chegar, pois a maioria vai ter aí uma redução, né, e não um aumento. Lembra-me que o senhor fez um comentário na Câmara que isso agora pode ocorrer realmente, mas que para o próximo ano é que os contribuintes vão sentir no bolso, vão sentir a diferença. Queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Há essa expectativa realmente que isso venha acontecer, que foi apenas um trabalho realizado pela prefeitura para que pudesse fazer realmente essa mudança que teria que ser feita aí? O código que foi mudado, ele trata dos encargos, né, dos tributos e também do IPTU. Isso é uma mudança enorme, porque ela decorre de um processo de 2018, 2019, 2020. Então, a partir do momento que você tiver uma reavaliação desse espaço geográfico, das construções e dos espaços e da valorização ou da nova readequação de valores desses espaços, nós teremos aumento. Esse aumento é um aumento muito significativo, para não dizer muito alto, acima da média, para o contribuinte. Então, foi dentro dessa avaliação, França, que nós entendemos que, a partir dessa condição de reavaliação do código e dos espaços construídos e dos terrenos, essa nova tributação vai ser realmente uma tributação que vai, às vezes, superar em alguns casos 80%, 90%. Então, é importante dizer que nós não fomos a favor do aumento do IPTU também, e do aumento dessa carga tributária que decorrem dos nossos espaços das nossas casas, né, das nossas moradias, porque independente se hoje, em 2018, quando nós pegamos o nosso carnê, algumas casas não forem pagar o aumento, quando for feita a nova reavaliação, vão pagar o aumento, e esse aumento será ainda maior. Professor Cícero, vereador professor Cícero, nós estamos já estourado bastante tempo aqui, mas nós estamos aí há 7 dias do julgamento do ex-presidente Lula, que acontecerá em Porto Alegre. Em Campo Mourão também haverá alguma mobilização em apoio ao ex-presidente? Eu gostaria que o senhor
sobre esse julgamento, o que pensa desse julgamento? Nós teremos uma mobilização de apoio não só a essa condição de julgar Lula por algo que realmente não condiz. A OAS é dona do apartamento e o Ministério Público diz que Lula é dono do apartamento. Em outro julgamento, a OAS inclusive foi colocada o apartamento à disposição por outra situação de julgamento, tendo realmente condição e visando o apartamento como propriedade da OAS. E dentro do que Lula está sendo julgado, não condiz, né? Como é que eu posso ser dono de algo que se o próprio judiciário está dizendo que a empresa é dona? Então nós vamos nos mobilizar, tem um ônibus saindo de Campo Mourão pela Frente Brasil Popular, que vai também para Porto Alegre dia 23, né? Porque o julgamento é dia 24, nós teremos várias atividades lá em Porto Alegre, e aqui em Campo Mourão nós teremos uma mobilização em defesa da democracia, em defesa da candidatura, do direito à candidatura de Lula, visando, dentro dessa reivindicação e dessa mobilização, França, o fortalecimento dessa nossa democracia. Não podemos nos ficar vítimas de situações que elevam uma representação política como Lula a uma ameaça de direitos constitucionais. Então, hoje nós assistimos a democracia ser ferida, a democracia de realmente politizar a condição do cidadão, que é Lula, de defesa e de realmente entender que a democracia não parte por aí, de um ataque aos direitos básicos, que principalmente os direitos políticos do nosso ex-presidente. Esse julgamento aí, pelo que a gente vem acompanhando através de matérias dos grandes jornais aí, tá preocupando o próprio judiciário, né? Sim, mas eu acredito que é a mobilização popular. Não pela mobilização, mas pelo sentido do julgamento. Pelo sentido do julgamento, porque começa a se desenhar e a ficar muito mais claro que a peça jurídica apresentada é muito frágil, não tem base para condenar Lula a partir de algo que realmente nem foi comprovado. Então hoje nós estamos assistindo um julgamento que não tem bases que provem realmente que Lula recebeu algo ilegal, ou que aquele apartamento foi dado como propina de uma situação lá de contratos da Petrobras. Não existe. Então, como é que eu vou condenar um ex-político que foi nosso Lula, presidente do nosso país, dentro de um julgamento totalmente frágil? Nós conversamos aqui com o vereador professor Cícero, vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Campo Mourão. Muito obrigado pela entrevista e obrigado por aceitar estar aqui conosco. Eu agradeço, que todos tenham um bom dia e que novamente possamos nos encontrar aqui nesse canal que é super importante para a comunicação de Campo Mourão. Ponto final na edição de hoje do Jornal 100, que retorna amanhã a partir das 7h20. Musical FM apresentou Jornal 100. Os principais acontecimentos da cidade, os fatos que viraram notícia. Jornal 100. Você tem que ouvir, você tem que saber.